Agora nós vamos fazer a correção da LVP de matriz número 5. A ideia é o seguinte, né? Fazer um programa que vai preencher uma lista de listas com o tamanho que o usuário vai dizer, quantas linhas e quantas colunas ela tem. E depois nós vamos ter que transformar esta lista de lista, vamos chamar de matriz aqui, numa matriz transposta, que é onde as linhas viram as colunas. Tá? Esse é um conceito matemático de matrizes. Então, é a conversão. Se eu tenho uma lista, por exemplo, 10, 20, 30, 40, a transposta dela vai ser 10, 30, 20, 40. Eu pego a primeira linha e transformo na primeira coluna. Eu pego a segunda linha e transformo na segunda coluna. Essa é a ideia. Nós vamos aproveitar aqui agora também para fazer a reutilização de código, né? Se eu não me engano, a matriz 1 ela pede exatamente esse primeiro trecho, né? Que o usuário vai dizer quantas linhas e quantas colunas a matriz tem, a lista de listas tem, para nós preenchermos. Então nós já temos esse código pronto lá do exercício. Então eu coloquei ele aqui, ó, numa função externa, botei o código cria matriz aqui. É o código que a gente criou lá no exercício de matriz número 1. Então, já estou aqui evocando, né? Até para a gente dar uma sacadinha, eu vou dar um print em M. Vamos preencher aqui então uma listinha 4x4. Para a gente ver, 2x2, né? 4x4 é muito. Para a gente ver como é que fica. Então, eu vou colocar aqui, ó, duas linhas, duas colunas. 10, 20, 30, 40. Tem ali, ó, primeira linha, 10, 20, segunda linha, 30, 40. A nossa ideia é converter isso para ficar 10, 30, 20, 40. Nós vamos transformar a primeira linha na primeira coluna e a segunda linha na segunda coluna. Vamos criar também aqui uma funçãozinha para imprimir, né? Depois a gente usa ela em outros exemplos. Para imprimir a matriz, botar ela embaixo uma da outra. Não é uma função, na verdade é um procedimento, né? Porque a gente sabe que o procedimento ele não tem return, enquanto toda função tem return. Vamos importar ele também, senão eu não consigo usar, né? E aqui, ó, f imprime aí, beleza. Fazer o mesmo exemplinho. Tá lá. Nossa matrizinha tá bonitinha, beleza. Vamos agora criar a nossa função que vai inverter, né? Que vai transpor a matriz. Chama dff matriz transposta do próprio M. E é o seguinte, a linha vira coluna, certo? A linha vira coluna. Nesse exemplo aqui, nós temos a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Na verdade, vamos pegar um exemplo diferente, só para a gente deixar ele marcadinho ali. Vou fazer um programa com 3 linhas e 2 colunas, porque ele vai ter que virar depois 2 linhas com 3 colunas. Tá lá, 3 linhas, 2 colunas. Mas nós vamos ter agora, a ideia é transformar isso aqui em 10, 30, 50, 20, 40, 60. Porque vão ser 2 linhas e 3 colunas. Então vamos para o nosso MT. Eu comecei a fazer em algum lugar aqui. Tá, beleza. De M. Então eu vou ter a princípio uma matriz transposta, vazia, né? E aí eu vou fazer o contrário. Como a minha matriz nova, ela vai ter que ter o número de linhas dela é o número de colunas de M. Então eu vou percorrer, o meu I vai ser o número de colunas de M. Como eu faço isso? Como eu sei que ela é uma lista de lista regular, o que é uma lista de lista regular? Ela é 3 por 2.
Todas as linhas têm duas colunas, então ela é regular. Ela não é uma lista de listas irregular. É claro, né, que faltou aqui o len de M. Então eu quero o tamanho de M de zero. Por quê? O tamanho de zero é 2. O tamanho de M de zero é 2. Aqui, ó. O tamanho de M de 1 também é 2, e de 2 também é 2. Então ela é regular. Todas as linhas desta lista de lista têm o mesmo tamanho, então eu posso usar uma como referência. Aqui eu vou criar uma lista vazia, né? O mesmo princípio de preencher a lista que nós temos aqui, ó. Eu tenho que criar uma lista vazia para eu ir colocando os valores nela. E o meu J vai ser len de M, ou seja, o número de colunas que eu tenho é o número de linhas que eu tenho na matriz que está me alimentando. Importante a gente pensar na seguinte situação. Do mesmo jeito, né, que o meu número de linhas da matriz é o número de colunas que a matriz de origem tem, e o número de colunas da minha matriz transposta é o número de linhas que a matriz original tem, eu preciso adicionar em L o inverso. Então vai ser M J de I. Ao invés de ser M de J, eu vou adicionar o inverso também. Terminei, MT, append L, escorregou aqui o maiúsculo, return MT. Vamos ver lá. Vamos pro. Sempre eu dou uma escorregada aqui. Pronto. E aí eu vou ter um MT. Eu tenho que importar aqui, né? FMT. Agora eu também tenho a minha função FMT. A minha matriz transposta aqui vai receber FMT de M. E aí eu vou usar o mesmo comando f'imprime. Eu vou deixar um print vazio aqui primeiro, só para saltar uma linha. Para MT. E vamos ver o que a gente tem agora, né? Vamos fazer o mesmo preenchimento. Opa, for in range, tá faltando um parênteses lá, olha. Aqui, ó, faltou fechar um parênteses, que é o parênteses do len de M. E agora faltou, beleza, tá certo agora. Errinho de sintaxe bobo que a gente, na hora de preencher, a gente acaba não prestando tanta atenção. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, a minha primeira coluna vira a primeira linha. A minha segunda coluna vira a segunda linha. Nós temos aí, então, nosso LVP de matrizes 5 funcional. Vamos fazer o inverso agora. 2 por 3. Os mesmos números. Fica mais fácil de visualizar. Ó. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha. Segunda coluna, segunda linha. Terceira coluna, terceira linha. Isso vai acontecer também com matrizes quadradas, tá, gente? 2 por 2. Ó. Primeira linha vira a primeira coluna. Segunda linha vira a segunda coluna. Talvez a maior questão é entender isso aqui, ó. Né? O que o professor fez. Então, às vezes, eu gosto até de fazer um pouquinho diferente isso, para a pessoa ficar, como a gente já tem um padrão, né? Usa I para linha e J para coluna. E se eu inverter, já que a minha linha da matriz transposta é o tamanho da coluna, eu vou chamar isso aqui de J. E aqui, já que a minha coluna é o tamanho, a quantidade de linhas que M tem. Aí sim, aí aqui eu posso colocar MI por J, que vai ficar bonito na fita. Talvez confunda um pouco menos. Eu dizer que aqui eu tenho minha coluna, a linha é no tamanho das colunas, da quantidade de colunas da matriz original, e as minhas colunas do tamanho de linhas da matriz original. O resultado é o mesmo. Eu só mudei um pouco a lógica ali da nomenclatura. Mas a lógica funcional é a mesma. Ok? Não sei se isso ajuda, mas é para a gente poder pensar. Reveja esse vídeo quantas vezes vocês precisarem para entender
essa transformação de uma matriz em sua matriz transposta.